Bem-vindos, amigos, ao programa número 154 de Alvorada Cultural. Na primeira parte, vamos a conversar com o Dr. Antônio Manuel Bandeira, que nos proporcionou uma interessantíssima palestra sobre seu tio-avô, o poeta Manuel Bandeira. A palestra aconteceu no Museu Nacional, organizada pela Academia de Letras do Brasil, seção DF, coordenada pelo acadêmico André Pullin. Na segunda parte do programa de hoje, temos música com o cantor e compositor brasileiro Eduardo Rangel, que estuvo no pré-lançamento no Festival Brasileiro de Poesia, que aconteceu no Plínio Marcos, na Funarte. Assista. Quantos escritores na família? Foi ele, o tio dele, que era da Academia Brasileira também, e os primos mais distantes. Só na Academia foram 4 outros, né? Fora aqueles que não tiveram a mesma repercussão. Você tem ideia na sua biblioteca quantos livros tem escritos por parentes, familiares, até distantes, assim? Eu tenho todos os livros dele, mais uma meia dúzia de livros do tio dele, o livro do avô dele, do outro tio, uns 3 ou 4 livros. E você, tem quantos publicados? Eu tenho artigos publicados em revistas. Eu tenho um artigo publicado na revista do Senado, artigos publicados na revista do Instituto dos Advogados Brasileiros. E agora estou preparando a biografia dos antigos consultores gerais da República para a revista da Advocacia Geral da União. Oh, que interessante. Me conte como que foi a sua experiência vivida na Flip quando homenagearam o Manuel Bandeira. Foi muito interessante conhecer Paraty, ver a homenagem, ver aquela belíssima palestra do Davi Regutti, o recital que fizeram dele, e ver aquela multidão de pessoas que foram lá para ver o evento. O programa, ontem eu assisti uma entrevista falando sobre questão de cinema. E uma pessoa dizia, não é que eu esteja contra o filme estrangeiro, o filme americano. Eu também digo que não é que eu não vamos impedir que os livros americanos circulem. Deixa que o povo escolha. Agora, o que eu defendo, o que eu acho que deve haver, é o espaço para o autor brasileiro, o espaço para o livro brasileiro. Para cada autor brasileiro, tem 20 estrangeiros. A preferência nas bancas, vamos dizer, no lugar nobre da livraria, é para autores estrangeiros. Quando, ao entrar numa livraria, antes de ver Manuel Bandeira, Drummond, Guimarães Rosa, a gente vê uma infinidade de autores estrangeiros que também não são os melhores. Claro. E as políticas públicas, você acha que nos últimos anos temos fraquejado nesse aspecto? A cultura tem sido deixada de lado? Eu nunca vi iniciativas no sentido de facilitar a vendagem dos livros, incentivar as editoras, né? Então, havia um programa de que o governo comprava livros direto dentro das editoras para abastecer as bibliotecas públicas. Foram cortados esses recursos? Isso foi cortado, diminuído, há uns 2 ou 3 anos que não se ouve falar mais disso. E o próprio Ministério, como eu disse, eu lamento, nunca vi um movimento para prestigiar autores nacionais. Havia um movimento para filme brasileiro ganhar o Oscar. É curioso que a repercussão, o que é? O cinema brasileiro já ganhou o prêmio na Itália, na Alemanha, em outros lugares. Mas para o comum da imprensa, o que vale é o prêmio americano. Só. Ele se reflete daí. Voltamos a Manuel Bandeira e seus amigos ilustres que escreviam. Você conheceu vários deles. Qual lhe impressionava mais? Qual tinha aquela personalidade mais cativante? Não falemos das obras. O escritor, a pessoa que você gostava desses dinossauros das letras?
Drummond eu conheci desde menino, os poemas ouvindo, lendo, mas da mesma forma que eu lia Bandeira. Agora, pela natureza dos meus estudos, sempre Afonso Arinos me impressionou. Eu considero o livro de Afonso Arinos de Memórias, Alma do Tempo, depois de minha formação de Joaquim Nabuco, o livro mais importante, o melhor livro de memórias, a capacidade que ele tem de reconstruir a infância e a mocidade dele, é reconstruir toda a época dele. É fazer transportar o leitor para a época da infância dele. Eu praticamente convivi com ele, menino, adolescente, lendo o livro. Aquela foi uma geração fantástica. Se hoje fosse a recomendar para os novos que não conhecem, qual daquela geração fantástica de escritores você acha que se mantém assim, perene no tempo, que não caducou, que não passou tempo para a obra dele? Sabe? Porque tem escritores que com o tempo ficam velhos. Os grandes nomes não passaram. José Lins, Guimarães Rosa. Guimarães, né? Não passaram. Há um outro que é menos conhecido, eu mencionei na palestra, Antônio de Alcântara Machado. As novelas paulistanas. Talvez pelo fato do título do livro ser Novelas Paulistanas, fique parecendo que é uma coisa só para de bairro. É muito provinciana, mas ele era um talento, morreu precocemente, né, de uma apendicite, uma coisa horrível, mas o talento era uma coisa impressionante, o humor, a maneira de falar, né? Então todos eles permanecem, é pena que se leia pouco. Eu já procurei no mapa onde fica Passárgada. Por favor, me diga onde fica. Bom, segundo as memórias dele, ele está em Itinerário de Passárgada, está no que são as memórias dele. Ele conheceu a palavra fazendo tradução de grego no Colégio Pedro II, quando aluno do colégio. Ele até imaginava ter sido uma tradução de Heródoto. Depois foi dito a ele que Heródoto não menciona Passárgada, que era uma cidade construída por Ciro da Pérsia. Ele depois disse que não sabia qual era o trecho que ele traduziu, de onde ele tomou conhecimento da palavra, que depois veio escrever o poema. Olha só que incrível. Bom, finalizando para nossa audiência, a Alvorada Cultural lhe agradece. E por que nossa audiência tem que conhecer a literatura de Manuel Bandeira? O que vai encontrar nesse escritor? A vida, né? Eu acho que a poesia dele é muito a vida. Ele não fala de guerras, não fala de heróis, não fala de dramas sociais, mas ele fala sobretudo da vida de cada um. Claro, todo mundo teve uma casa do avô, todo mundo teve um parente doente, muitos ficaram doentes. Então, eu creio que ali na poesia dele, todo mundo tem algo para transportar para a sua vida. Se identificar, né? Eu, pessoalmente, quando eu leio profundamente, o poema dele que mais me toca, eu transponho para mim o luto da família. Ele falava daqueles que estão dormindo profundamente. Quando eu leio, eu me lembro do meu pai, da minha mãe, né? do meu tio, dos meus tios que já faleceram, estão lá dormindo profundamente. Eu sou Astroajuto Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes.
O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. Que eu nunca tive mesmo quase nenhuma irmã pra saber como é que é, mas sempre tive a fã, sempre fui irmão de fé, fazia você sorrir, se pegava no seu pé pra saber como é que é, que menina faz pipi. Aí fiquei ali parado, um sonho de galado, assim que encantado, bem assim nada entendi. Ser tão diferente ao mesmo tempo ser. Gente, que mistérios tens, menina, pra me deixar sempre um guri. Se eu crescer assim, moleque, como sonso e feliz, vou botar no meu jardim uma estátua, um chafariz, e você vai posar pra mim, eu até que acho graça, tanta estátua de guri fazendo pipi na praça. Só menina eu nunca vi, aí fiquei ali parado, um sonho regalado, assim que encantado, meio assim nada entendido. Ser tão diferente ao mesmo tempo ser. Gente, que mistérios tens, menina, pra me deixar sempre um guri. Algumas peludas e viçosas que incham a mais leve tocar, e outras qual pétalas de rosa se escondem desse mundo malvado por entre as duas coxas zelosas, fiéis guardiãs de um palácio que só aos heróis é dado entrar. Uns lábios maiores, tão pequenos, que às vezes suplicam um batom, e uns lábios menores, tão gigantes que tribos ao sul da Indonésia penduram mil brincos e querendo mostrar a toda a gente as prendas que Deus cismou de dar. O talho que nunca cicatriza e que às vezes se põe a sangrar, qual lágrimas caídas do Olimpo, totem de toda adoração, a imagem mais perfeita
filhos teus, mistério e poder da criação. Verdadinhas, molhadas quentes, cheias de dobrinhas, escondidas nos sonhos.